Começando com um personagem que talvez seja o cara mais odiado de toda a história dos animes, mesmo ainda sendo muito amado por muitos psicopatas entusiastas do anime, eu estou falando dele mesmo, Grift, de Berserk. O Grift teve uma infância pobre, mas ele sempre teve grandes ambições, sendo a principal delas a de se tornar um rei para ter um castelo só pra ele, não importando os meios para atingir esse fim. Que sonho nobre! Esse sonho foi ainda mais fortalecido por uma cartomante misteriosa, que entregou uma pedra estranha ao pequeno Grift, o Berlit Carmesim, mas a gente vai falar sobre ele mais tarde. Eventualmente, ele criou o Bando do Falcão, que era um grupo de mercenários típicos da Idade Média. Grift liderava massacres, saques e conquistas em nome do reino de Midland, e nesse meio de conquistas é claro que alguns excessos de guerra tenham sido cometidos pelo Bando do Falcão, mesmo que não tenham sido mostrados diretamente. A batalha mais importante do Bando do Falcão foi a conquista do castelo de Doldrey, pois além de ser a conquista que fez o Grift finalmente tomar as graças da realeza de Midland, também foi lá onde o Guts e o Grift lutaram contra o Zod pela primeira vez. Mas tem um detalhe importante aqui, o Grift não se importava verdadeiramente com a vida de seus companheiros. Com exceção do Guts, ele via todos os outros membros do Bando do Falcão como apenas degraus, que vão lhe ajudar a chegar ao seu sonho. E isso é exatamente o que o Zod alertou ao Guts, dizendo que o sonho do Grift levaria ele em direção à morte. Grift arquitetava assassinatos políticos nas sombras para subir ainda mais na hierarquia e seduz a filha do rei para ter a garantia de seu trono. Quando Guts decide deixar o Bando do Falcão, a máscara do Grift cai por terra. Aquela figura serena, confiante, agora se afundava em uma expressão de desespero. Em um surto psicótico, o Grift transa com a filha do rei. E esse deslize pequenininho destruiu todos os anos que o Grift dedicou para alcançar o seu sonho. Porque o rei era maluco e tinha um fetiche na filha e pela virgindade dela, não sei, uma coisa ali meio Targaryen, sabe? Então o Grift foi considerado um traidor pelo rei e condenado à tortura. Ele passou um ano inteiro trancado em um buraco, sofrendo com todos os tipos de torturas físicas possíveis, enquanto a sua mente derretia em um rancor brutal. E ele colocava a culpa de tudo em quem? No Guts, obviamente. Qualquer pessoa menos ele mesmo, né? Bom, o Grift utiliza de pequenos esquemas maquiavélicos para sempre ter o controle total de seu destino, a fim de alcançar um sonho egoísta, sem se importar com as outras pessoas ou com as consequências de suas ações. E quando alguma coisa sai do seu controle, ele nunca se culpa. É sempre a culpa de outra pessoa. Tipo o Guts, pobre coitado. Depois de um ano inteiro de tortura, ele foi resgatado pelo próprio Guts, mas o Grift se tornou um vegetal consciente por conta de tantos danos em seu corpo. Nesse momento, onde parece que tudo acabou, é quando Berlit Carmesim começou a gritar e o eclipse se inicia. Nos é revelado que todos os acontecimentos da vida do Grift foram arquitetados por 4 seres divinos, conhecidos como os membros da mão de Deus. Eles vieram convidar o Grift a se juntar a eles em troca de um sacrifício de sangue, todo o seu bando. E assim, como eu já tinha dito, o Grift nunca se importou de fato com a morte de seus companheiros, e agora ele estava em uma condição tão podre, é claro que ele não ia hesitar em jogar todo mundo pra morte em troca de uma segunda chance. Mas além do anseio pela sua nova vida, o Grift também queria uma vingança contra aquele que ele achava ser a fonte de todo seu sofrimento. Burro também, né? Pelo amor de Deus. Aquele que o fez esquecer do seu sonho, o Guts. O Grift então abusa sexualmente da Casca, namorada do Guts, que estava grávida na frente dele. Essa cena com certeza é uma das mais traumáticas em todas as histórias dos animes. O Skull Knight acabou salvando o Guts e a Casca, mas o eclipse causou um dano mental tão severo na Casca que a mente dela retornou a um estado mais infantil, onde ela tinha um extremo medo do Guts. E eu nem preciso dizer como estava a mente do Guts, né? Coitado, a vida do cara tinha sido destruída mais uma vez. Depois de se tornar Femto, o Grift cometeu vários outros atos brutais, só que disfarçados de boas ações. Tipo, depois dele se tornar o novo rei de Midland, ele costuma fazer um ritual onde as pessoas podem falar com as almas de seus entes queridos mortos. Mas na verdade, o Grift está mandando todas essas almas diretamente pro inferno. Ou talvez a pior coisa que o Grift fez desde o eclipse, que foi tomar o corpo do Moonlight Boy, que é possivelmente o filho do Guts e da Casca. E além disso, ele também sequestra a Casca, quebrando tanto ela quanto o Guts mais uma vez. O mangá de Berserk ainda tá lançando e parece que temos uma batalha final entre o Femto e o Guts. Bufado, obviamente. Mas vamos aguardar pra ver se o Grift ainda tem mais atrocidades pra serem cometidas contra o nosso querido Guts. Eu sinceramente espero que não, né? Resta rezar. Indo para o nosso próximo vilão, nós temos o Orochimaru. Orochimaru, assim como 99,9% dos personagens desse anime, era o quê? Um órfão que foi tomado como pupilo por Hiruzen Sarutobi, por julgar que o moleque era um prodígio e
que só apareceu uma vez a cada geração. O Orochimaru sempre pareceu frio e distorcido, mesmo quando ele ainda era criança. Ele tem um desejo meio insano de aprender técnicas Kinjutsu, que são técnicas proibidas para aumentar seus poderes e atingir a imortalidade, como o Edo Tensei. Seus experimentos começaram na época em que ele ainda era um ninja da Vila da Folha, trabalhando secretamente para o Danzou. E no mangá a gente consegue ver um pouco do quão macabro era o laboratório dele. Enfim, depois de se tornar um ninja renegado, Orochimaru fundou a Vila do Som e usou seus habitantes como cobaias para seus experimentos. E a gente até consegue ver alguns deles no anime clássico, como o Kimimaro. Por conta dessa obsessão dele, o Orochimaru realizou inúmeros experimentos em cobaias humanas, principalmente em crianças. Ele queria porque queria desenvolver um corpo perfeito para tomar para si, usando até mesmo o DNA cultivado de Hashirama em 60 bebês. Mas o único sobrevivente dos experimentos com Hashirama foi o Yamato. Esse papo torto aí de usar criança pra fazer coisa, não vou nem falar do que me lembra. Mas não para por aí, o Orochimaru também criou o selo amaldiçoado, ou a marca da maldição, usando em seus subordinados para aumentar seus poderes. Mas isso muda grotescamente a aparência deles e deixa eles muito mais agressivos. Ele usou o selo no Sasuke e ofereceu o poder para eliminar o Itachi, mas o objetivo principal do Orochimaru era roubar o corpo do Sasuke para ter acesso ao Sharingan. Mas a marca da maldição tinha outro propósito. Todas as cobaias que foram marcadas automaticamente formavam um vínculo físico com o Orochimaru. Isso não só tornava os usuários dependentes dele, mas também permitia que o Orochimaru revivesse a partir da marca, como ele fez com o Sasuke na luta contra o Itachi, ou quando ele foi extraído da marca da Anko. Mas na época em que o Orochimaru fez parte da Akatsuki, ele também tentou roubar o Rinnegan do Pain e o corpo do Itachi. Ele só não conseguiu porque os dois cagaram completamente na cabeça dele. No final de Shippuden e durante o anime do Boruto, o Orochimaru se torna um aliado dos protagonistas e parece até que recebeu anistia pelos seus crimes. Não satisfeito com tudo isso, ele também criou um filho, chamado Mitsuki, mas com certeza os crimes dele com todas as outras crianças nunca serão apagados. Seguindo para o nosso próximo cientista louco e que curiosamente é bem parecido com o Orochimaru, nós temos o Soul Tucker de Full Metal Alchemist. O Tucker vivia uma vida pobre com sua esposa e filha e por ser um fracassado, a sua esposa o ameaçou de deixar ele. Nisso, em um ato de puro desespero, ele transmutou o corpo da sua própria esposa com o de um animal, fazendo a primeira quimera bem-sucedida. Eu sei que a gente tá entrando numa zona aqui que abala o coração de muita gente, então segura minha mão, respira fundo e vamos. Isso fez ele se tornar o alquimista federal, dando a ele e sua filha, Nina, uma boa vida financeiramente, sempre mantendo o segredo de que o seu sucesso custou uma vida humana. Só que depois disso, ele nunca mais obteve o mesmo sucesso nas transmutações, já que para isso ele precisava sacrificar uma vida humana, o que ameaçou o seu financiamento do governo junto com a sua boa vida. E em mais um surto desesperado, o Tucker transmutou a sua filha com o cachorro da família. Não existe nenhuma forma de reverter a transmutação, então Nina foi condenada a ser uma quimera para sempre. Isso enfureceu o Edward, irmãozinho, que espancou o Tucker em uma das cenas mais brutais do mangá. Mais brutal que isso, é só você ter assistido até aqui e ainda não ter se inscrito no canal. E, inclusive, eu tô procurando pessoas pra equipe, então se você for um editor ou um roteirista, preencha os formulários aí da descrição. E se você for alguma outra coisa, tipo um narrador também, é só entrar em contato direto pelo e-mail. Eu, inclusive, também tô precisando de alguém pra fazer Media Kit pro canal. Obrigada. Mas voltando. Após isso, o Tucker é detido pelo exército e os irmãos Elric são proibidos de revelarem esse caso à imprensa ou ao público. Isso porque o exército já vinha fazendo transmutações em cobaias humanas há muito tempo e eles iriam levar o Tucker para fazer parte dessa operação. O exército coleta todos os dados de sua pesquisa, com exceção da Nina, que é libertada pelo Edward para não se tornar uma cobaia. Só que tanto ela quanto o Tucker foram mortos pelo Scar, então ele não foi lá muito longe na história. Mas no anime, na versão de 2003, o Tucker não foi morto pelo Scar e fica obcecado em trazer a Nina de volta ao normal. Muito bonito, né? Agora que fez a merda quer reverter. A coisa escala tanto que ele mesmo se transmuta em uma quimera, se tornando meio homem, meio bode e com a cara invertida. Enfim, chega de nojeira por aqui. Vamos dar uma pausa nos cientistas loucos e o nosso próximo personagem é ele, o Dio. Dio veio de um lar humilde e sofria abusos do seu pai, guardando um grande rancor que foi ainda mais reforçado pela morte de sua mãe. Dio então envenenou seu próprio pai e foi morar na mansão de grandes aristocratas, os Joestar. Pela sua extrema cobiça, o Dio tomou como missão destruir a vida do primogênito dos Joestar, o Jonathan, a fim de tomar a riqueza inteira da família para si. Nisso, o Dio espanca o Jonathan, humilha ele na frente dos seus amigos e dá um beijo forçado
focado em Irina só pra afastar de Jonathan. E se isso por si só já não bastasse, após o Jonathan espancar ele por estar de saco cheio e com razão, o Jill queima o cachorro de estimação da família vivo. Ele planeja então matar o seu pai adotivo, o George, do mesmo jeito que ele matou o seu pai, envenenando ele. Mas o seu plano maligno é desmascarado por Jonathan com a ajuda do Gold Speedwagon, que tem a percepção de saber que o Jill não se tornou mal por ter tido uma infância ruim. Ele sempre foi maligno desde quando ele nasceu. Aqui não tem aquele papo de ai, coitadinho, ele ficou mal porque ele sofreu muito. Não, isso aqui é o Joãozinho ruindade pura. Nasceu ruim, vai morrer ruim. É aqui onde os atos do Jill se tornam ainda mais brutais, como se ainda não fosse suficiente. Jill colocou a máscara de pedra e se tornou um vampiro e começou a se alimentar do sangue de humanos para curar seus ferimentos e saciar sua fome. Além de criar criaturas como zumbis e quimeras, tipo esse cara que ele prendeu no corpo de um gato. O Jill também cometia atos brutais simplesmente por diversão, tipo quando ele prometeu a uma mãe que não machucaria o seu bebê caso ela aceitasse a transformação. Então ele transformou a mãe em um zumbi e ela mesma devora a criança. O Jill é derrotado por Jonathan, graças a Deus, mas ele infelizmente consegue roubar o corpo do Jonathan, matando ele no processo. Após ficar preso 100 anos no fundo do mar, a personalidade do Jill mudou. Ele não apenas quer conquistar o mundo, ele quer controlar o próprio destino. Então ele une um grupo de usuários de stand para concluir 2 objetivos principais. Primeiro, sugar o sangue dos descendentes de Jonathan para concluir a fusão de sua cabeça com o corpo. E segundo, iniciar o Plano do Céu. O Plano do Céu consiste em evoluir o stand do Jill, The World, para algo superior, usando um ritual específico. Se quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando só sobre isso. Mas continuando, depois dessa evolução, o Jill teria o poder necessário para poder fazer um reset universal, onde nesse novo universo todos saberiam seu próprio destino. O que sinceramente parece um inferno, porque você saberia tudo o que iria acontecer na sua vida e você não ia poder fazer nada para impedir. Mas para o Jill seria exatamente o oposto, pois saber o seu destino é o caminho para a felicidade eterna. Mas claro, o Jill foi impedido pelos protagonistas, mesmo que isso tenha custado a vida de várias pessoas, mas a sua vontade foi herdada por seu fiel companheiro Putty. E as consequências das ações do Jill se refletem em todas as outras partes até a 6. Literalmente por causa dele, o Kira, o Diavolo e o Putty receberam um stand, além do Diorno ser o seu filho e o universo ser resetado no final da parte 6. O Jill meio que é responsável de forma direta ou indireta por basicamente tudo que acontece em JoJo, desde o começo até o final da parte 6. Principalmente a morte de vários personagens importantes por todo o anime, como Abdol, Iggy, Kakyoin, Jotaro e todo o grupo da parte 6. Ah, mas foi o Putty que matou ele, mas o Putty estava fazendo aquilo por causa do Jill, não me estressa. Tem até uma cena no mangá em que o Jotaro diz que ele estava usando facas igual o Jill usava. Sem contar as mortes causadas por usuários de stand que só se tornaram usuários de stand por causa dele, tipo seus capangas, e os vilões de outras partes, como o Kira, cujo pai era um servo do Jill, tanto que ele conseguiu uma das flechas com a velha Enya antes do Jill morrer, e o Diavolo que só aprendeu a usar as flechas por causa da velha, então ele só ganhou um stand por causa dela. Indo para o próximo, eu fiquei um pouco em dúvida sobre qual personagem de Jujutsu é o pior, eles são tudo Vaipode. Então eu vou citar aqui alguns e eu quero que vocês decidam nos comentários, começando pelo Mahito. O Mahito é a maldição nascida do medo da humanidade por outros humanos. Ele tem uma habilidade de modelar a alma à vontade. Com essa habilidade, o Mahito cometeu muitas atrocidades. Logo em sua introdução, o Mahito transmutou a cabeça dos 3 valentões no cinema de forma grotesca, e ele fez o mesmo com várias outras pessoas, os tornando humanos transfigurados. Ele faz isso tanto para conseguir minions que obedecem suas ordens, quanto porque, sim, por pura diversão. Tipo quando o Itadori percebeu que teria que matar 3 crianças transfiguradas, ou quando ele mostrou ao Junpei que ele queria testar o quanto ele conseguia aumentar e diminuir um humano transfigurado sem matar ele. E falando no Junpei, o Mahito manipulou o garoto, se mostrando como um amigo, que o induziu a matar os valentões que enchiam o saco dele. No final, o Mahito revelou que sempre sentiu nojo do Junpei e o transfigurou na frente do Itadori, matando ele no processo. Após isso, o Mahito e o Itadori se tornaram inimigos mortais, e o Mahito tomou como objetivo pessoal quebrar o espírito do Itadori antes de matar ele. Durante os preparativos para Shibuya, o Mahito acabou matando também o Mekamaru, mas como ele tinha se revelado como um traidor e queria se redimir matando o Mahito, eu acho que o público não sentiu lá muito peso na morte dele. Mas ainda assim ficou na conta do Mahito, vai? Vamos então para as mortes feitas pelo Mahito que mais tocaram o público, começando com o Nanami. O Nanami já estava ferido por causa do jogo e estava lutando contra os humanos transfigurados, até que foi pego de surpresa pelo Mahito. Antes de morrer, o Nanami
Nanami passou a sua maldição para o Itadori, passando a ele a responsabilidade de derrotar o Mahito para ele. Após o Nanami, o Mahito também supostamente estourou o rosto da Nobara, mas na verdade ele só a deixou inconsciente, já que ela retornou mais tarde no mangá, mas o momento foi com certeza algo extremamente traumático, tanto para os fãs quanto para o próprio Itadori. O Mahito também é o responsável pela amputação da mão do Todo, inutilizando completamente a sua habilidade de troca. Mas claro, posteriormente ele recuperou a sua habilidade. Os 530 mil de QI não são à toa. Sem contar todas as pessoas mortas e transfiguradas durante o incidente de Shibuya. O Mahito encontrou seu fim sendo absorvido pelo nosso próximo personagem, o Kenjaku. Kenjaku é um feiticeiro extremamente antigo, com a habilidade de transferir o seu cérebro para outros corpos, sendo praticamente imortal. O Kenjaku é um cientista. Ele tem uma obsessão em evoluir os usuários de energia amaldiçoada para um nível superior. Nisso, Kenjaku realizou diversas interferências históricas pelo passar dos séculos. Entre elas, ele matou um portador dos 6 olhos enquanto ele ainda era um bebê, matou um portador do plasma estelar e a transformação de vários feiticeiros em objetos amaldiçoados para serem revividos no futuro. Em especial a Yoruzu, que tomou o corpo da irmã do Fushiguro, e o Sukuna, que primeiro tomou conta do corpo do Itadori e depois tomou o corpo do Megumi. E falando no Itadori, ele também foi uma criação manipulada pelo Kenjaku, que usou o corpo da mãe do Itadori, a Kaori, para ir, reproduzir com o pai do Itadori, o Jin. O Kenjaku criou o Itadori para ser o receptáculo perfeito para o Sukuna, capaz de suprimi-lo. Então sim, o Kenjaku é a mãe do Itadori. Mas ele também tem outros filhos, e ele os criou no experimento mais grotesco já visto em Jujutsu Kaisen. Quando o Kenjaku estava no corpo de Norito Shikamo, ele descobriu uma mulher que teve um filho meio humano e meio maldição, e começou experimentos terríveis com ela e a fez abortar 9 fetos híbridos de humano com maldição, criando assim os fetos amaldiçoados da pintura da morte, incluindo o Ketsu, o Ezo e o Chozo. Esse ato foi tão grotesco que o Norito Shikamo foi considerado o feiticeiro mais maligno de toda a história do Japão. Mas ele meio que pegou a má fama do Kenjaku por acidente, porque o verdadeiro Noritoshi já estava morto há muito tempo. O Kenjaku realizou isso por conta da sua ambição de evoluir a humanidade, e depois de ver que seu experimento não foi satisfatório, ele orquestrou todos os acontecimentos do anime. Ele tomou o corpo do Suguru Geto, cuja técnica permitia absorver e manipular maldições, orquestrou o incidente de Shibuya, selou o Gojo no reino da prisão, revelou a energia amaldiçoada, feiticeiros e maldições para o resto do mundo, criou o jogo do abate, que foi o maior ato de terrorismo jujutsu da história, e absorveu a Mestre Tengen para dar início ao seu plano de assimilação com a humanidade, onde ele iria fundir todos os humanos do Japão com a Tengen, com o objetivo de criar uma maldição tão poderosa que obrigaria todos no planeta inteiro a evoluir para um estágio superior de energia amaldiçoada. Praticamente todo o anime só existe por causa do Kenjaku. Ele é nosso roteirista. Mas claro, muitos acreditam que existe aquele que ainda está acima do Kenjaku, que é o rei das maldições, Ryomen Sukuna. Sukuna é um monstro, além de qualquer coisa que vimos no anime até hoje. Enquanto ainda estava no ventre de sua mãe, ele devorou seu próprio irmão gêmeo, e por isso ele tem 4 braços, 4 olhos e 2 bocas. Sukuna comenta que nasceu como uma criança amaldiçoada e rejeitada por causa da sua aparência. Ele comenta com Kashimo que teve que aprender a ser implacável e diabólico para sobreviver. Mas ele também é um prodígio. Ele possui a técnica Santuário, que permite a Sukuna desferir 2 tipos de corte, o desmantelar e o clivar, além de conseguir lançar uma flecha de fogo. Dada a natureza de sua técnica, e outra coisa que eu vou falar logo em breve, a teoria é de que a técnica dele gira em torno de cozinhar. Os cortes são para preparar a carne, e a flecha de fogo é para cozinhar o alimento. E isso faz muito sentido, tanto que antes de usar a flecha de fogo, ele várias vezes fala Abra, e o nome da flecha de fogo é fornalha. Ou seja, ele corta o alimento e depois abre a fornalha e cozinha com fogo. Ai, muito bom, Masterchef tá perdendo. E a expansão de domínio dele, embora em várias traduções seja colocado como santuário malevolente, também pode ser traduzida como cozinha malevolente. Tá, Mad, mas o que a culinária exótica do Sukuna tem a ver com o fato de ele ser do mal? Eu expliquei a técnica do Sukuna porque ela combina com o seu hábito mais macabro, que é o fato de o Sukuna ser um canibal. Quando o Sukuna encontrou o pequeno Uraumi, ele perguntou se ele sabia cozinhar carne humana, e parece que sim, já que o Sukuna transformou ele no seu ajudante pessoal. Além disso, Uraumi também tem a técnica de criar gelo, que era usado por Sukuna para preservar as suas carnes, já que não tinha geladeira na Era Heian, né? Sukuna dizimou praticamente todos os guerreiros mais poderosos na Era Heian, a ponto de que não havia mais ninguém que desafiasse ele. Tomado pelo tédio, ele aceitou a proposta do Kenjaku para se tornar um objeto amaldiçoado, com o objetivo de reencarnar
reinar quando tivesse mais desafios, e reencarnou na Era Moderna. Depois de ser revivido, o Sukuna já chegou lunático, perguntando onde estavam as mulheres e as crianças. Então você imagina o tipo de coisa que esse cara fazia durante a Era Heian. Ele matou praticamente todos os figurantes do distrito de Shibuya usando a sua expansão de domínio durante a sua luta contra o Mahoraga, e matou vários outros personagens super importantes, como o Jogo, o Chozo, o Kashimo e até o Gojo. Sukuna sempre pareceu ser extremamente frio e impiedoso, até admitindo ao Itadori que sabia que era mau e que seus atos eram terríveis, mas ele só não se importava. A ideologia do Sukuna segue na dominação pelo mais forte e o mais solitário, ou seja, ele mesmo. Para ele, essa lei era universal e nada poderia mudar isso. Mas após ser derrotado em sua passagem para o além, o Sukuna admitiu para o Mahito que ele seguiria um outro caminho se tivesse uma segunda chance. Ele mudou não porque ele se arrependeu, mas sim por acreditar fielmente na sua ideologia. Se quem tá certo é quem ganha, então talvez ele estivesse errado, e o caminho certo não seja da solidão, já que ele, o mais forte de todos, foi derrotado por seres infinitamente mais fracos do que ele, mas ganharam porque lutaram juntos. Então pro Sukuna ser verdadeiramente o mais forte, talvez ele não devesse ser tão solitário. Mas e aí? Mahito, Kenjaku ou Sukuna? Qual que é o pior? Enfim, indo para o próximo, temos Yujiro Hama. Yujiro, também conhecido como o Ogro, é um monstro desde bebê. Ele meteu tanto medo em sua própria mãe que ela abandonou tudo para virar uma monge budista isolada. Aos 16 anos, ele entrou na guerra contra o Vietnã, onde ele conheceu uma mulher chamada Diane Neal, que se apresentou como uma aliada, mas ela era uma espiã americana. Quando Yujiro descobriu isso, ele a violentou, dando origem ao seu primeiro filho, o Jack. Só que essa não foi a única vez em que o Yujiro cometeu esse ato terrível. É dito na obra que o Yujiro é o ser vivo com o maior nível de testosterona no mundo. Então até mesmo homens para ele são mulheres. Nisso, Yujiro também violentou um homem chamado Joe William, onde William conta que foi tão traumático que a sua mulher interior foi despertada. Yujiro também ameaçou várias pessoas, dizendo que iria violentar sexualmente figuras importantes como o velho Tokugawa, a Hillary Clinton, o Donald Trump e até o Elon Musk. Coragem, viu? O Ogro também usou Emi Yakezawa para dar à luz ao seu filho, o Baki, na esperança de criar alguém forte o suficiente para lutar de igual para igual com ele. Yujiro então submeteu intensos treinamentos a Baki, matando seus amigos e mentores para gerar ódio no garoto. Mas o ápice do ódio de Baki por seu pai foi no momento em que Yujiro mata Emi na frente do seu filho. Mesmo Emi não sendo a melhor das mães, ela continuava sendo a mãe dele, e o Baki carrega esse trauma até hoje, mesmo que ele tenha ficado mais próximo do seu pai com o passar do tempo. Sem contar que o Yujiro já matou diversas pessoas em guerras ou em duelos, como quando ele matou o Doporochi, que foi ressuscitado posteriormente, e também matou animais, como o macaco Yasha, apenas para machucar o sentimental de Baki. De novo. O Yujiro não é exatamente o melhor exemplo de pai. Indo para o próximo, nós temos Johan Liber. Olha ele aí de novo. Johan foi criado no misterioso orfanato 511 em Kinderheim, onde ele sofreu diversos experimentos e abusos físicos e psicológicos, sendo cobaia de um programa secreto da Alemanha Oriental para criar armas humanas. Johan se tornou um ser frio e manipulador. Ele não costumava sujar as próprias mãos. Ele induzia as outras pessoas a cometerem os atos nefastos por ele. Seu primeiro ato de manipulação extrema foi quando ele induziu as crianças e os instrutores do orfanato para brigarem até a morte. O massacre terminou com 50 mortos e o orfanato em chamas. Depois disso, ele e sua irmã Ana foram adotados por diversas famílias. Só que o Johan sempre assassinava seus pais adotivos, não apenas para cobrir os rastros de sua existência, mas também para isolar emocionalmente a sua irmã, deixando ela com uma dependência emocional concentrada apenas nele. Gente, o Japão tem alguma coisa com irmã, né? Durante o seu período na faculdade, Johan criou um clube secreto com crianças que moravam nas ruas. Ele induzia essas crianças a andarem vendadas na beira de um telhado. Ele testava suas crenças nihilistas nas crianças, as convencendo de que a vida não importava, levando elas a se jogarem do alto e morrerem na queda. Outro ato nefasto do Johan foi quando ele sequestrou o Milosh e o torturou psicologicamente, dizendo que nunca foi amado por sua mãe e que ele não faria falta para ninguém. Após isso, ele larga o menino na zona de prostituição da cidade, quase levando Milosh ao suicídio. Mas o ato final de Johan foi extremamente brutal. Na reta final do anime, ele queria cometer o suicídio perfeito, apagando todos os rastros de sua existência para sempre. Ele viajou para uma cidade chamada Ruhenheim e distribuiu armas de fogo para os cidadãos. Ele começou a espalhar boatos, induzindo os moradores a ficarem paranoicos uns contra os outros. Depois de poucos dias, a paranoia explode e a cidadezinha vira uma zona de guerra, com todos os habitantes se matando. Johan acabou sendo baleado na cabeça por um morador bêbado e foi submetido a uma cirurgia feita pelo protagonista,
protagonista, o Dr. Kenzo Tema, da mesma forma que no início do anime. Johan sobreviveu, mas entrou em um estado vegetativo. No final do anime, vemos que o Kenzo teve uma visão ou uma conversa mental com Johan, que revela talvez um pouco de seus traumas passados. O autor do anime, Naoki Urasawa, diz que o final é aberto para qualquer interpretação dos fãs, no caso sobre a cena da mãe de Johan o entregando ao governo, e sobre ele não aparecer deitado na cama no hospital na cena final. Enfim, ele mata pessoas por acreditar que a vida não importa, além de suas habilidades de manipulação serem tão avançadas que ele consegue até mesmo ludibriar figuras importantes do governo alemão. E falando em manipulação, vamos falar agora da rainha dessa prática, a Makima. A Makima é apresentada como uma das protagonistas do anime de Chainsaw Man, manipulando Denji a fim de obter a sua obediência total em troca de uma vida digna e uma paixão quase cega. Mas posteriormente nos é revelado que ela é na verdade o demônio do controle, um dos cavaleiros do apocalipse. Obviamente, ela representa o medo dos humanos de serem controlados por qualquer coisa. A habilidade dela permite ela controlar instantaneamente qualquer ser humano ou demônio que ela considere inferior a ela mesma. Ela consegue controlar até mesmo indivíduos já mortos, como vemos ela usando a Raze, o Katana Man, o Demônio Anjo e o Aki. Makima tem um olfato extraordinário, podendo reconhecer pessoas e demônios apenas usando seu cheiro. Ela também pode forçar aqueles que estão sob seu controle a fazer contratos com ela, até mesmo outros demônios. Talvez seu contrato mais importante é o que ela fez com o primeiro-ministro japonês, onde todo o dano que ela sofrer em seu corpo com intenções de maldade será redirecionado a um cidadão do Japão aleatório, em forma de doenças ou morte instantânea, tornando ela basicamente imortal. Isso torna Makima responsável pela morte de inúmeras pessoas aleatórias por todo o Japão, todas as vezes que seu corpo é danificado de algum jeito. Com suas habilidades de manipulação, ela prometeu ao Denji uma vida melhor e uma família, usando de truques de afeto e usando seu corpo de forma sexual para induzir o Denji a fazer suas vontades. Mas tudo isso era com o objetivo de quebrar o contrato de Denji com o Pochita, destruindo tudo aquilo que o Denji amava para que ele desistisse de viver. Nisso, ela matou a Power na frente dele, transformou o Aki no demônio da arma, forçando o Denji a matar ele e revelando a memória perdida em que o Denji matou seu próprio pai durante a sua infância. Ela fez tudo isso com o simples objetivo de tomar para si o coração do Chainsaw Man, usando sua habilidade de apagar conceitos para destruir os demônios da morte, guerra, fome e doenças, criando seu mundo perfeito, sem dor e sofrimento. O Denji usou um clone feito com o sangue da Power para guardar o coração do Pochita, enquanto ele de verdade atravessa a Makima com um ataque de amor, transformando ela em comida e devorando ela. A Makima acabou reencarnando eventualmente na Nayuta, que herdou seus poderes de controle.